Vídeo de número 16 da Lei 8666 de 21 de junho de 1993, Lei de Licitação e Contrato Administrativo, também a Lei do Pregão. Nós paramos no parágrafo 5º falando da habilitação. Então vamos lá. É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos ou quaisquer outras não previstas nessa lei que inibam a participação na licitação. Então, o poder público, o prefeito ou a comissão não pode exigir comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo ou época ou locais específicos. Como assim? Exemplo é comprovar então que aquela empresa o poder público vai construir uma escola, aí exige que aquela empresa tenha mais de 20 anos de experiência, de limitação de tempo, ou, por exemplo, que tenha construído escolas em certas épocas. Não, isso não pode. Não pode ter essa limitação, essa vedação e nenhuma outra que não esteja na lei de licitação. Parágrafo 6º. As exigências mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. Então, pessoal, o que esse parágrafo 6º vem trazer para nós, pessoal? Que o poder público não pode exigir que aquele que está concorrendo com a licitação seja dono, seja proprietário das máquinas, do pessoal. Ele não precisa, ele precisa dispor. Não importa se ele vai alugar, se ele vai fazer uma sociedade com alguém que tem, ele vai ter que comprovar que ele dispõe daquele material, daquele pessoal, daquelas máquinas, etc. Então vamos ver novamente as exigências mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação serão atendidas como mediante a apresentação da relação explícita e declaração formal de sua disponibilidade. Aquele que está concorrendo a um contrato, ele vai, então, declarar formalmente que dispõe daquele material. Não precisa comprovar que ele é dono das máquinas. Ele tem que comprovar que ele dispõe, somente isso. Para o 7º foi vetado, né? Então vamos ao 8º. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação para efeito de sua aceitação ou não antecederá sempre a análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. É lógico, objetivo, né? Olhe o que eu destaquei aqui: grande vulto e complexidade técnica. A administração, ela está fazendo uma obra, um serviço, ou vai adquirir algo de grande vulto, complexidade técnica. Imagine, por exemplo, que a administração vai adquirir um supercomputador para trabalhar na sua inteligência, para bloquear os acessos do Barack Obama aos e-mails da Dilma. Então, complexidade técnica. Então, poderá a administração exigir dos licitantes a metodologia de execução. É diferente do que nós vimos no 6º. Aqui pode sim, nesse caso, exigir a metodologia. E essa metodologia, isso vai anteceder ao preço. Então, muitas vezes aquela que tem um preço melhor não vai vencer a licitação aqui, porque nessas de grande vulto e alta complexidade poderá então exigir a administração pública a metodologia da execução. Quais são os métodos, qual a forma, qual o modelo. Então isso pode acontecer sim. 9º. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado ou que possa comprometer
a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Então, é uma definição, é uma explicação da própria lei, o que vem a ser complexidade técnica, uma que envolve, então, alta especialização. Serve esse exemplo do supercomputador? Serve, mas pode ser inúmeros outros. Vimos o nono, vamos agora para o próximo, parágrafo 10º. Parágrafo 10. Ainda habilitação. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Autoexplicativo. Então, aquele que foi contratado pela administração ou é um servidor efetivo da própria administração, um empregado público, ele participou dessa comprovação de capacitação técnica, por exemplo, da metodologia daquele supercomputador. Então, ele vai ter que participar também da execução da obra ou do serviço que aquela empresa contratada está realizando. Se ele não puder, deve ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Mas ele deve prestar o compromisso de que vai acompanhar. Artigo 31, nós vimos o parágrafo 10º, agora um novo artigo. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á. Agora já não é mais técnica, aqui agora é a documentação relativa à qualificação econômico-financeira. Ela também é limitada ao quê? 1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Então, pessoal, quanto aqui agora qualificação econômico-financeira. Preste atenção que agora aqui apareceu alguns detalhes de contabilidade. Então, é necessário um prévio entendimento para entender esse inciso 1. Então, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis. São demonstrações, então, lá da contabilidade. Do último exercício social, do último ano, vamos resumir isso aí, no último ano, já exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira, é um critério a ser observado na qualificação econômico-financeira. Então, a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por quê? Balancetes ou balanços provisórios. Então, não pode balancetes, aqueles balancetes de verificação provisórios, não pode. Deve ser, então, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis. Então, balanço patrimonial. O que pode ser, então, apresentado aqui? No caso das demonstrações contábeis, nós temos que o próprio balanço patrimonial é uma demonstração contábil. Então, pode ser aqui nas demonstrações contábeis. Pode ser balanço patrimonial, pode ser demonstração do resultado do exercício, pode ser demonstração de lucros e prejuízos acumulados, ou demonstração de fluxo de caixas, ou demonstração do valor adicionado. São demonstrações contábeis, assim como o balanço patrimonial. Não pode o quê? Os balancetes provisórios. Podendo ser, então, atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Então, se a data desse balanço foi há mais de 3 meses da apresentação da proposta da licitação, então pode ser atualizado por índices oficiais. Então, por índices oficiais pode haver essa atualização, porque aqueles valores já podem estar defasados. Outra documentação é a certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. A falência todos sabem o que é.
Agora, a concordata, que pode trazer um pouco de dúvida, é um período anterior à falência. É um prazo assim que a justiça concede a determinada empresa para que ela deixe de pagar seus fornecedores e demais encargos para que ela possa utilizar o seu capital, o seu recurso de giro, para tentar alavancar novamente a sua receita e salvar a empresa. Se não conseguir, aí sim ela vai decretar falência. Então, a concordata é esse período anterior. Então, o documento aqui da habilitação deve fornecer então certidão negativa de falência ou concordata, mais um documento então que deve ser apresentado relativos à qualificação econômico-financeira, expedida por quem? Pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Então isso deve ser observado. 3. Outra documentação ainda, garantia das mesmas modalidades e critérios previstos no caput do parágrafo 1º do artigo 56 dessa lei, limitado a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Então esse 3 vem falar da garantia. Garantia também faz parte da documentação aqui, da qualificação econômico-financeira. Então a garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no artigo 56, parágrafo 1º. Então quais são eles? O primeiro é a garantia, pode ser caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Então, caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Então, é a regra da garantia. Então, a empresa deve dar essa garantia em caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, e o valor limitado a 1%. Neste caso, a regra. Agora, o parágrafo 1º. A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada exigências de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. Neste parágrafo 1º é o seguinte, pessoal, existe os índices de liquidez e solvência de cada empresa. Estuda-se muito em contabilidade, os índices. E aqui o parágrafo 1º vem dizer que a exigência de índice limita-se à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir. Então, não vai exigir que a empresa, por exemplo, tenha um índice acima de 1,1%, 2%, aqueles índices lá de contabilidade. Então, não. O que vai ser observado é se a empresa demonstra a capacidade de assumir o compromisso que lhe será assumido. É isso que vem trazer esse parágrafo 1º, caso seja adjudicado, ou seja, caso ele vença o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índice de rentabilidade ou de lucratividade. Então esses índices, esses valores mínimos, por exemplo, 1,1, isso não pode, está vedada esses números. Então ela assumiu o compromisso e foi visto que ela tem a capacidade de assumir o compromisso em caso de adjudicação, então não há problema. Então os índices não serão observados nessas hipóteses. Parágrafo 2º. A administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer, num instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no parágrafo 1º do artigo 56, que são os casos de garantia dessa lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. Então preste atenção. Cuidado que isso não cai. Isso aqui dispensa em prova. Por quê? Olha, compras para entrega futura e na execução de obras e serviços.
aquela compra que entrega é imediata ou entrega breve, poucos dias após, não se pode exigir isso. Mas para as compras de entrega futura em execução de obras e serviços, ou seja, não há compra em pronta entrega, então poderá estabelecer no instrumento convocatório, no edital, a exigência de capital mínimo, ou seja, a empresa tem o capital mínimo aí de 100 milhões de reais, ou de um patrimônio líquido de 50 milhões de reais, por exemplo, ou ainda garantias, calção em dinheiro, seguro e garantia, etc., como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira. Então, esse pode ser um critério de qualificação econômico-financeira, mas só para compras de entrega futura e execução de obras e serviços, e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. Ulterior é sinônimo de posterior, cuidado. Isso aqui eu já vi cair na questão de direito constitucional. Essa palavrinha como sinônimo de anterior. Ulterior é posterior. Então, para o contrato que vai ser posteriormente celebrado, então, como qualificação financeira dos licitantes, pode ser exigido no edital, então, um capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo. Beleza? E ainda seguro, garantia, calção em dinheiro, etc. Como garantia de qualificação técnica ou qualificação econômica e financeira dos licitantes. Parágrafo 3º. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. Imagine que o patrimônio líquido de uma empresa é 100 milhões de reais e ela vai assumir uma construção ou uma obra, uma prestação de serviço, uma construção de uma rodovia. E o valor é 15 milhões de reais que o poder público vai pagar para essa empresa. Então, dá 15%, excede a 10%. Então não pode. Então o capital mínimo e valor patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não pode exceder a 10% do valor estimado na contratação no dia da entrega das propostas ou ainda na forma da lei, admitida a atualização para essa data através de índices oficiais. Então, neste caso, pode haver uma atualização, observando que esses valores podem ser atualizados e os índices de atualização serão os oficiais. Tranquilo também? Então, parágrafo 4º. Poderá ser exigida ainda a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculado essa em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. Neste caso, nós estamos falando da relação dos compromissos assumidos pelo licitante. Então, eles assumiram um compromisso com outras empresas, com outros setores, com outros estados, com a União. Então, os compromissos que eles assumiram causaram a diminuição da capacidade operativa. Eles perderam pessoal, eles perderam veículos. Então, poderá ser exigida a relação de todos os compromissos assumidos. Isso, então, está incluído onde? Pode cair na prova perguntando isso, se isso está na capacidade técnica, e nós veremos que isso está onde? Na qualificação econômico-financeira. Então, essa exigência da relação dos compromissos é qualificação econômico-financeira. Parágrafo 5º. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva através do cálculo de índices contábeis, previsto no edital e devidamente justificado no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices de valores não usualmente adotados pela correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Então nós observamos o que nesse parágrafo 5º? Primeiramente,
Objetividade. A comprovação de boa situação financeira será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis e índices contábeis previstos no edital, somente aqueles previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo. Vedada a exigência de que índice e valores não usualmente adotados. Você não vai colocar um índice novo para prejudicar alguém ou para favorecer alguém. Então, para a correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. O artigo 32 diz que os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa ou oficial. Então, 3 modos aqui importantes que nós devemos memorizar. Primeiramente, documento original. Isso é lógico, documento original. Depois nós temos qualquer processo de cópia autenticada em cartório. Tem o mesmo valor aqui na licitação. E nós temos aqui então, ou por servidor da administração, é o terceiro caso, por servidor da administração, e ainda um quarto, que havia esquecido, publicação em órgão de imprensa oficial. Então, para a habilitação, poderão ser apresentados quaisquer desses documentos: original, cartório, autenticado em cartório, autenticado por servidor da administração ou por publicação em órgão de imprensa oficial. Por mais que esse último pareça errado, um documento que seja publicado em um órgão de imprensa oficial, ele vai ser aqui, ele vai ter o valor probatório para a comprovação aqui de habilitação financeira, nessa habilitação aqui que nós estamos estudando, que é a econômico-financeira, isso, qualificação econômico-financeira. O parágrafo 1º aqui do artigo 32, ele diz o seguinte: a documentação de que trata os artigos 28 a 31 dessa lei poderá ser dispensada. Poderá, não será dispensada. Ela poderá ser dispensada no todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens de pronta entrega ou leilão. Convite, concurso, leilão e pronta entrega. Convite, concurso, leilão e pronta entrega. Artigo 28 a 31. Os artigos 28 a 31 falam de quê? Habilitação jurídica, habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Então fala da habilitação em geral: a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação técnica e qualificação financeira. Então esses 4 podem ser dispensada a documentação relativa a essas nos casos em que convite, que é a mais simples. Depois nós temos o concurso, nós já falamos na modalidade concurso, convite, concurso, leilão, no caso de leilão, e também para bens, fornecimento de bens de pronta entrega. Se for entregar na hora, não há necessidade de exigir essas documentações, mas pode, mas não é obrigatório. Pessoal, nós chegamos ao limite de mais um vídeo. No próximo vídeo, 17, nós daremos início, falando ainda da habilitação. Nós iremos no parágrafo 2º, então, desse artigo 32. Parágrafo 2º, artigo 32. Muito obrigado e até a próxima.